Oi, gente, vocês pediram lá no Instagram que eu falasse sobre como que eu faço para os meus 3 filhos dormirem cedo todos os dias no quartinho deles. E hoje eu vim responder então para vocês qual é o milagre que eu faço. Vamos então pro vídeo. Primeiro, obviamente, vocês sabem que não é um milagre, né? Mas eu poderia aqui falar diversas coisas que eu faço e eu vou fazer um vídeo para vocês explicando melhor exatamente como que é a rotina, o dia a dia das crianças. Mas eu achei importante, antes de eu trazer de fato essas informações, né, tudo que eu fiz de mudança na rotina das crianças, essa coisa mais prática, eu quero falar sobre uma coisa que é muito importante para que essa rotina, para que de fato isso seja estabelecido na sua casa. Que talvez muitas pessoas, talvez até essas pessoas que trabalham realmente com a questão do sono, talvez você não tenha percebido que isso que eu vou falar aqui hoje pode fazer uma grande diferença para que de fato você consiga ter realmente esse resultado de fazer seus filhos dormirem cedo, sozinhos no quarto deles. Claro que nem tudo é perfeito, nem tudo funcionou perfeitamente aqui em casa. E aí depois eu vou fazer um vídeo quando eu for explicar as questões mais práticas sobre isso. Eu vou explicar tudo direitinho pra vocês. Meus filhos não são robôs, né? Então a gente teve várias questões sim aqui que nós passamos, que nós enfrentamos. Mas hoje em dia, no geral, eles dormem até no máximo 8 horas da noite, são os 3. Eu tenho 3 filhos, a mais velha vai fazer 7 anos agora, no final de fevereiro. A do meio tem 4 anos e o mais novinho tem quase 2 anos também, vai fazer 2 anos agora no início de março, né? Então, é basicamente 7, 4 e 2 anos. Então, são crianças pequenas, né? E eles dormem todos no mesmo quarto. Então, isso poderia ser um grande caos, mas não tem sido. Mas eu quero, então, explicar pra vocês como que, de fato, o que eu acho que foi essencial para que realmente eles respeitassem essa regra, né, que nós colocamos aqui em casa, deles dormirem realmente nesse horário, até 8 horas da noite no máximo, né, e dormirem nos seus quartos, nas suas caminhas. E, de fato, faz com que meus filhos durmam na hora em que eu falo que é a hora de dormir. A coisa que realmente, assim, mais falou alto, assim, na minha cabeça, né, quando eu realmente pensei sobre isso, é a questão da autoridade, né? Eu acho que, de fato, tenho certeza que o que faz os meus filhos dormirem na hora que eu falo que é a hora de dormir, do jeito que eu falo que é para eles dormirem, é a autoridade. Infelizmente, né, a gente tem perdido muito, já acontecia também antes nas outras gerações, mas a nossa geração, devido a tantas coisas que a gente vê aí fora acontecendo, a nossa geração de pais, de fato, perdeu a autoridade sobre os filhos. A gente perdeu esse conceito de autoridade. E muitos pais não fazem isso por mal. Fazem isso com medo de traumatizar, com medo de, sei lá, dos filhos não gostarem deles, né? E a autoridade, gente, ela não tá ligada a a autoridade, ela não precisa ser conquistada. Ela simplesmente é, né? Então eu decidi pegar lá no dicionário, né, a definição de autoridade. Eu vou ler aqui para vocês. A autoridade é o direito ou poder de ordenar, de decidir, de atuar, de se fazer obedecer. A autoridade também está aqui como uma entidade que detém esse direito ou poder, também pode ser. E eu lembrei da polícia, né? Da polícia, você poder, também pode ser. E eu lembrei da polícia, né? Da polícia. Vocês sabem que se tiver policiais na rua, né, e eles pedirem para você fazer determinada coisa devido à segurança, né, da sociedade, as pessoas que estão ali, a gente simplesmente tem que fazer. As leis, nós respeitamos as leis porque as leis têm autoridade. A gente não precisa questionar a autoridade das leis. A gente não tem o poder de questionar a autoridade das leis, questionar a autoridade dos policiais e das autoridades no geral. Então, nós como pais, nós somos essa autoridade para os nossos filhos. Então, a nossa autoridade, ela não deve ser conquistada, merecida. Ela simplesmente é. Então, acho que a gente precisa parar e refletir nisso. Ok, eu não preciso conquistar a autoridade. A autoridade é minha e simplesmente é. Porque eu detenho esse poder. Esse poder é inerente a mim como pai, como mãe, como responsável por essa criança.
Então você tem a autoridade e o poder, e está inerente aí em você, de decidir o que é melhor para o seu filho, de decidir quais são as regras, quais são as leis, né, que os seus filhos vão precisar respeitar por você ser uma autoridade sobre ele. Então, calma que eu vou chegar num ponto muito importante, tá, pessoal? Que eu sei que muita gente até exerce essa autoridade, mas de uma forma equivocada. Então, fica até o final do vídeo para você entender aonde eu quero chegar, tá? Muito importante. Então, a gente sabe que lá em Colossenses, capítulo 3, versículo 20, eu vou ler para vocês aqui, você que não conhece meu canal, aqui eu falo sobre diversos assuntos, mas sempre são, assim, pautados realmente na Bíblia, sempre tentando trazer, assim, para a questão prática da nossa vida, mas pautado na minha regra de fé e prática como cristã, que é a palavra de Deus. Vós, filhos, obedecei em tudo a vossos pais, porque isto é agradável ao Senhor. E um outro versículo também está lá em Efésios, capítulo 6, versículo 1. Então, o próprio Deus instituiu essa autoridade sobre nós. E também na sociedade, na esfera civil, né, nós também somos a autoridade sobre os nossos filhos. Se alguma coisa acontecer com os nossos filhos, eles sendo menores, nós é quem respondemos por eles. Nós é quem somos os responsáveis por dar essa proteção para os nossos filhos. Então, nós somos a autoridade sobre eles, tanto na esfera civil, né, como na sociedade, quanto também na própria palavra de Deus, que diz que que os filhos precisam nos obedecer. Isso indica que nós temos autoridade sobre eles. O que a gente costuma errar é como que essa autoridade é exercida. Muitas vezes nós falhamos e provocamos ira em nossos filhos porque nós exercemos essa autoridade de maneira diferente, de maneira equivocada, de maneira errada. Como que nós pais que somos cristãos podemos achar que é correto a gente gritar com os nossos filhos, tratar os nossos filhos de qualquer jeito? E em nome da autoridade. Isso não é autoridade, gente. Gritar com seus filhos, fazer cara feia, chamar os seus filhos de nomes negativos, né? Falar, ô menino, vem cá, tem que obedecer aí, ponto final, porque eu sou tua mãe. Você não precisa fazer isso, não precisa explicar que seu filho tem que obedecer porque eu sou tua mãe, que não sei o quê, que quem manda aqui sou eu. Gente, a autoridade já é sua. A autoridade já é sua, instituída por Deus e também na sociedade. Então você não precisa de gritaria, você não precisa de nada disso. Eu quando, né, não vou dizer que eu nunca grito, mas quando eu vejo que eu tô falando mais alto, eu penso, opa, pra que eu tô gritando? Eu tenho que ser ouvida, porque eu sou autoridade. Eu não preciso gritar para que eu possa possam me obedecer. Eu não preciso gritar para que os meus filhos possam me obedecer. Não, tá tudo errado. Então eu não tenho autoridade sobre eles. Eu acho que nós erramos no ponto, na maneira em que nós exercemos essa autoridade. E quando eu lembro disso, eu também lembro aqui do versículo que tá lá em Efésios, né? Capítulo 6, versículo 4, que diz: E vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. Então, o que nós precisamos encontrar é a maneira de exercer essa autoridade, que muitas vezes está errada. É exercida com gritos e de maneira equivocada. E tudo isso faz com que o seu filho não se sinta amado por você. A gente precisa ter nas nossas vidas como cristãos. O que você lembra aí que a gente precisa ter na nossa vida quando nós aceitamos a Jesus? O que precisa estar evidenciado na nossa vida? O fruto do Espírito, gente. Quando nós aceitamos a Jesus como nosso Salvador, precisa ser evidente em nossa vida o fruto do Espírito. E o fruto do Espírito, ele é único, mas ele tem várias partes. Vamos lembrar o que é o fruto do Espírito? O fruto do Espírito está lá em Gálatas, capítulo 5, versículo 22. Eu já fiz um vídeo aqui no canal falando sobre isso. Por que você não tem que gritar com seu filho? Vou deixar o vídeo linkado aqui, tá? Pra vocês verem. E linka completamente com o vídeo de hoje também. Mas se vocês quiserem assistir esse vídeo, vale a pena vocês assistirem, dar uma olhada. Vou deixar aqui nos cards, também na descrição do vídeo, no primeiro comentário do vídeo também. Mas o fruto do Espírito é caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Então, o que a gente precisa, como cristãos, né, que nós somos, todos os dias trabalhar nas nossas vidas, tanto no relacionamento com os nossos filhos,
e com as pessoas que estão ao nosso redor é se na nossa vida fica evidenciado o fruto do Espírito. Então, como que essa autoridade deve ser exercida no nosso relacionamento com os nossos filhos? Com o fruto do Espírito sendo evidenciado. Lembre, a autoridade já é sua, inerente, tá? Você tem autoridade sobre o seu filho. E a maneira que você vai exercer essa autoridade é que vai fazer toda a diferença. Porque quando nós nos sentimos amados, nós respeitamos muito mais fácil uma pessoa. Então, aqui em casa, como que eu percebi que tudo isso funcionou? Por que eu cheguei nessa questão da autoridade e também no fruto do Espírito? Porque eu percebi que eles sabem que eu sou autoridade, que essa é uma regra na nossa casa. Quando fica de noite e quando eu falo que é a hora de dormir, é a hora de dormir. E eles sabem, por repetição, né? Porque quando eles eram pequenos, eles não tinham muito o que falar, né? É a repetição. Então, todos os dias é do mesmo jeito e da mesma forma. Quando a mamãe fala que é hora de dormir, é a hora de dormir. Tem que tomar banho, tem que escovar o dente e tem que ir pro quarto e tem que apagar as luzes e bota a musiquinha e eles têm que dormir. Todos os dias é feito dessa forma. Essa é a regra. E a mamãe não vai voltar atrás. Então, eles entenderam que a mamãe não volta atrás, que essa é uma regra. A mamãe é sim ou não. A mamãe não enrola, gente. A mamãe é sim ou não, né? E quando acontece de eu abrir mão de uma regra que eu estabeleci, eu explico, ó, essa aqui é uma exceção. Mamãe deixou vocês fazerem dessa forma, nós vamos fazer dessa forma, porque é uma exceção, mas a regra é essa. Né? Então aqui eles entendem que aquilo ali é uma regra e que a mamãe é autoridade, a mamãe não desiste, mamãe é sim ou não. Mamãe é sim ou não, o que a mamãe fala, a mamãe cumpre. E como que eu percebi que eles começaram a aceitar muito mais isso? Quando eles compreenderam e eu explicando para eles, vocês estão cansados, vocês precisam dormir, essa é a hora de dormir. Claro, depois eu fui trabalhando esse conceito, mas quando eles eram menores, foi simplesmente isso, regra e associação de que todo dia é do mesmo jeito. Mas eu sempre expliquei para eles do jeitinho lúdico e fácil que eles estão cansados e eles precisam dormir. Eles precisam descansar, porque senão eles não vão ficar bem. E aí, isso demonstra para eles que eu amo eles e que eu quero o melhor para eles. E por que eles sabem que eu amo eles? Porque no dia a dia eu tento ao máximo, claro que eu não sou mãe perfeita e maravilhosa, não sou mesmo, tá? Pode ter certeza disso. Eu tento ao máximo evidenciar o fruto do Espírito no meu relacionamento com eles. Assim, eles realmente entendem que a mamãe erra sim, mas a mamãe ama a gente, porque no dia a dia a gente sente esse amor. E todas as vezes em que eu falhei nessa questão, em que eu fui, que eu falei de forma errada com eles, que eu tratei eles de forma rude, sem ter mansidão, sem ter temperança, sem ter longanimidade, sem ter nada disso, nenhuma evidência do fruto do Espírito na minha vida, era muito mais difícil deles me obedecerem. Eles falhavam muito mais nessa obediência, porque eles não sentiam esse amor, esse cuidado. Então, conforme eles associaram a autoridade, sim, a regra que eu coloquei, e que essa regra é importante porque ela faz bem pra gente, e a mamãe sabe o que é certo pra gente, porque a mamãe ama a gente vê isso no dia a dia. A mamãe ama a gente, sabe? Então, isso faz com que eles muito mais prontamente nos atendam. E é incrível, gente, como que fica muito mais rápido a obediência quando eles percebem que aquilo ali que a gente está fazendo é pro bem deles. E eles percebem esse amor. E esse amor eles só vão perceber no dia a dia, no relacionamento. Não é de muito falar, é no dia a dia. E por isso que dá muito trabalho. E por isso que é muito cansativo, realmente. Eu concordo com você, é muito cansativo. Mas nós precisamos ser coerentes. Porque senão é tudo uma farsa. E uma hora o seu filho vai descobrir que tudo é uma farsa. Que você não vive nada que você prega. Agora, se você viver todos os dias o que você prega com ele, no dia a dia, na simplicidade da sua casa, com certeza ele vai querer te imitar. Como a palavra de Deus também diz, ensine o seu filho no caminho em que ele deve andar, para que jamais ele se desvie dele. Então você precisa estar com o seu filho nesse caminho, e assim ele não vai se desviar desse caminho. E é isso, gente. Espero que vocês tenham entendido o que eu expliquei aqui pra vocês. Espero mesmo. Se tiverem alguma dúvida, coloque aqui embaixo. Deixa aqui também nos comentários também como que você faz. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, não esquece de compartilhar com alguém, com alguma pessoa que você acha que vai também achar interessante, enfim, que
tá precisando também desse conteúdo. Se você quiser também, pode me seguir lá no Instagram, @PriscilaDuarteOficial. Considere também se tornar um membro aqui do canal, que isso ajuda muito. O seu comentário, a sua curtida, a sua interação com o vídeo ajuda muito esse conteúdo a chegar a mais pessoas e ajudar o meu trabalho realmente aqui no YouTube. Mas o que também vai me ajudar muito é se você quiser se tornar um membro aqui do canal. É menos de R$8 assim por mês. Pode não fazer diferença para você, mas faz muita diferença para que a gente possa melhorar cada vez mais aqui, comprar os equipamentos necessários para a gente melhorar cada vez mais a qualidade do vídeo. E é isso, gente. Fiquem com Deus, então. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.